dia, amada IBMJ! Bom dia, bom dia, bom dia, bom domingo, dia bonito, o céu azul, sol brilhando. Estamos em mais uma manhã de inverno, né, Tamires? Da nossa escola bíblica dominical. Sandra já chegou aí, marcou presença. Bom dia, Sandra. Bom dia a todos os amados que estão entrando aí. Já quero dizer desde já que você vá curtindo, aperta o coraçãozinho. Tem um coraçãozinho lá, tá? Então, aperta um coraçãozinho que tem aí, ó, para aparecer também pra gente aqui, pra gente, né, turbinar aí a nossa live da Escola Bíblica Dominical. Cria já uma, como é que fala? Sala de vídeo. Sala de vídeo, isso aí. Cria uma sala de vídeo. Compartilha na sua linha do tempo. E você tem essa chance de criar sala de vídeo. Aí os seus amigos vão ver que você criou uma sala de vídeo e eles vão lá clicar na sala de vídeo e vão poder assistir através do teu Facebook a nossa live que está no Facebook da igreja. Deu para entender? Então, já começa a compartilhar, manda mensagem para os irmãos da igreja, já fala assim, ó, irmão, já começou EBD, né? O pessoal já está lá falando, o professor já está lá dando aula, então já vai compartilhando aí o link na sua linha do tempo, criando essa sala de vídeo. Então, bom dia a todos que estão chegando aí agora. A Kátia chegou aí agora. Eu falo o nome mesmo, tá? Mas eu gosto de falar o nome do pessoal que está chegando, que eu acho muito bacana. O pessoal marcando presença, curtindo a live. Então, sejam muito bem-vindos. Que Deus possa abençoar poderosamente sua vida. Que o Senhor Jesus possa nos iluminar nessa manhã, né? Essa manhã de bênçãos. E assim, que possamos aprender, que possamos construir aprendizado nessa manhã. Hoje nós estamos na nossa terceira lição, né? Nessa nova série que a gente está falando, que é a série Pessoas como Nós. Vocês se lembram qual foi o primeiro personagem de Pessoas como Nós que falamos? Você se lembra, Tamires? Foi Enoque. Depois de Enoque, na semana passada, né, tivemos aí o pastor Mateus, a Luciana e o Ângelo falando sobre Noé, né, trazendo uma ótica maravilhosa sobre Noé. E hoje, né, eu sei que você estava com saudade de nós, estava com saudade de mim, né, de me ver. Brincadeira, gente. Estamos aqui para falar de Sara. Mas antes de a gente falar de Sara, a gente vai orar e em seguida vamos dar início, tá certo? Vamos falar com Deus. Senhor Jesus, muito obrigado por este momento de Escola Bíblica Dominical, por este momento de aprendizado. É um momento em que o Senhor nos ajuda, o Senhor nos concede a Tua graça para que possamos então ler juntos a Tua palavra e termos um entendimento de Ti, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem sempre este momento para nós e nos permitiu estar vivos nessa manhã para podermos falar um pouco mais sobre a Tua palavra, como temos feito em todas as manhãs de domingo online. Deus, desperta o seu povo, traga pessoas para que possam também estar conosco aqui, aprendendo e construindo o aprendizado juntamente comigo, com a Tamires e com todos os amados que estão aqui na nossa live da Escola Bíblica Dominical. Que o Senhor possa nos direcionar e nos dar sabedoria. Assim que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, né? Só para a gente poder não esquecer disso, não esqueça o seu café, né? O café, né? Porque de manhã café é legal tomar, né? Então eu bebo café, irmãos. Talvez alguns dos amados até se questionem, pastor, mas por que alguns dias a gente percebe que a escola bíblica começa às 10 da manhã? É porque o pastor quer dormir até um pouquinho mais tarde? Não, amados, é porque aqueles que frequentam a escola bíblica na igreja, que frequentavam lá no tempo a escola bíblica, sabem que em alguns sábados eu venho direto do meu plantão, diretamente para a escola bíblica. Então, o tempo... Você trabalha sábado e domingo chega... Isso, então, Tamires, ela vai lá me buscar no trabalho e aí a gente vem correndo para poder chegar em casa, dar tempo de tomar o banho, passar o café e já poder entrar online. Então, por isso que alguns domingos a gente começa às 10 horas da manhã. Então, quando você vê que a gente vai começar às 10 horas da manhã, pode ter certeza que eu estou vindo diretamente do plantão para poder
estar com os amados aqui online pela manhã do domingo, tá bom? Então, dito isto, bom dia, Tamires, desculpe minha falta de educação, bom dia, né? Bom dia, William, bom dia, irmãos. Que Deus esteja nos abençoando nessa manhã. Como o William falou, hoje a gente vai falar de Sara, né? Nós estamos aí na nossa série Pessoas como Nós. E, né, hoje a gente vai falar de Sara, a mãe dos filhos da promessa, né? É importante a gente frisar isso, porque embora Sara ela tenha tido Isaac, né, o filho da promessa, ela também se tornou a mãe da nação, né, dos filhos de Israel, né? Então é importante a gente conversar sobre isso e trazendo aqui na nossa EBD exemplos de pessoas assim como nós, né? Pessoas sujeitas a erros, pessoas que sim receberam promessas de Deus, passaram por experiências de milagre, pessoas que tiveram muito êxito em sua vida, mas também pessoas comuns, pessoas como nós, sujeitas a erros e que muitas vezes também deixaram aí alguns exemplos negativos. E o incrível da Bíblia é que, né, eu acho que até semana passada o pastor Mateus reforçou, né, geralmente em livros, em biografias, a gente vê sempre o lado positivo, né, e a Bíblia, o objetivo da Bíblia, o papel da Bíblia é trazer ensinamento, é guiar o povo de Deus. E na Bíblia, nessas biografias, a gente acaba vendo não só o lado positivo, mas também alguns aspectos negativos de alguns servos do Senhor. E através da experiência deles, aprendermos, né, e também aplicarmos aí esses ensinamentos à nossa vida. Então, que Deus esteja nos abençoando. Como vocês sabem, né, Sara, a história de Sara, ela é contada no livro de Gênesis, né, o livro do início, mas não se resume só a Gênesis, né? A gente vê lá no Novo Testamento também algumas referências a Sara. O que eu acho engraçado é que muitas vezes, quando a gente fala sobre Sara, muitas pessoas automaticamente são levadas a pensar na mulher de Abraão, na mulher que riu, na mulher que, né, que teve uma atitude diferente da de Abraão, né? Muita gente entende Abraão como alguém muito diferente de Sara, e na verdade não era, né? Abraão ele não foi mais importante do que Sara no projeto de Deus para as famílias de toda a terra. A Sara era parte constituinte desse grande plano, deste grande projeto de Deus. Tanto que no Novo Testamento, como Tamires vai citar já, a Bíblia cita a Sara como um exemplo. E por mais que você, caramba, mas como que Sara ela pôde ser um exemplo? Talvez você tenha uma visão de Sara um tanto quanto deturpada, porque talvez você apenas consiga enxergar os defeitos de Sara. Ou talvez só se lembre do milagre, né, que ocorreu na vida dela. Para muita gente, Sara foi apenas a mãe de Isaac, a esposa de Abraão. Mas Sara foi muito mais do que isso. Porque se Sara não merecesse uma menção honrosa no Novo Testamento, ela não estaria lá. Então ela está lá junto com muitas outras pessoas importantes. Não é qualquer um que tem o nome na galeria dos heróis. Exatamente. Sara está com o nome dela lá por algum motivo. Então hoje você vai saber um pouco mais sobre Sara, que ela era uma pessoa normal, como todos nós somos, passando por suas batalhas, suas limitações, seus fracassos, seus momentos de ansiedade e tudo mais. Exatamente, né? Pessoas exemplares, elas também estão sujeitas a fraquezas, né? É o que nos torna humanos, né? E é importante, assim, com essa experiência de Sara, né? Com essa lição sobre a vida de Sara, a gente entender, né, e acreditar nas promessas de Deus, né, naquilo que Deus prometeu, mesmo que seja impossível aos olhos humanos, ele vai cumprir, né? Como a gente tem falado muito, essa questão do tempo, né, de espera não cabe a nós, seres humanos, definirmos, né? Mas como servos de Deus, e assim a exemplo de Sara, né, precisamos continuar acreditando, continuar esperando, mesmo que as nossas forças estejam acabando, mesmo que a nossa fé esteja esmorecendo, né? É importante a gente aprender
aí a confiar no Senhor apesar das circunstâncias, né? Mesmo que tudo em volta, mesmo que toda a razão venha nos dizer, né, para não acreditar, para dizer que é impossível, se Deus prometeu, ele vai cumprir a sua palavra, né? É importante também a gente trazer para a nossa vida o ensinamento da importância de andar com Deus, a importância, né, do respeito dentro do lar, da dedicação à família, né? Esses são os ensinamentos que a gente vai levar aí para a nossa vida diária, baseado nessa experiência de Sara, né? Mas quem foi Sara, William? Uma mulher de Abraão? Exatamente. Sara Tamires me deu uma cola e falou para mim que Sara significa princesa. Olha, Tamires me deu uma cola aqui mais cedo. Falei assim, William, você sabia que Sara significa princesa? E eu pergunto para você, irmão, você sabia que Sara significa princesa? Esse é o significado. E como Tamires colocou, Sara, muito além de ser apenas a esposa de Abraão, muitos de nós não sabíamos que Sara era meia-irmã de Abraão. Era filha do pai de Abraão com uma outra mulher. Eles eram ligados no parentesco, pelo vínculo sanguíneo paterno. E aí você pergunta, mas William, Tamires, mas podia nessa época? Eu pergunto você, Tamires, como é que podia esse negócio de casar irmão com irmão nesse tempo? Como que funciona isso? Um tabu, né? Uma coisa importante pra gente falar. Então, vamos lá. Sara e Abraão, eles estão naquele período patriarcal, né? Nesse período patriarcal, essa lei com referência, né, ao casamento entre familiares, ela ainda não, ela era desconhecida. Então, nesse tempo de Sara ainda não existia essa lei dessa proibição de irmãos se casarem, né? Membros da família de primeiro ou parte, né? Como no caso de irmãos de pai e mãe e meio-irmãos. Essa lei ainda não existia nesse período patriarcal, ela era desconhecida nesse período patriarcal. Vocês vão se lembrar que o povo, a história do povo, ela começa a se constituir e as leis, né, toda a legislação para reger esse povo vai vir anos depois, né, quando eles saem lá do Egito, né, guiados por Moisés, e aí sim essa lei é instituída. Então, especificamente sobre essa lei com relação ao casamento entre irmãos aí, a gente vai ver que começa lá em Levítico, capítulo 18, versículo 9. Essa lei, ela é instituída lá em Levítico, né? Nesse período. Então, aqui no tempo de Sara e Abraão, ainda não, essa lei era desconhecida. Então, por isso que há, né, essa situação aí em que Abraão se casa com Sara, filha de Tera, seu pai. Até então, né, a visão deles era manter, né, manter a linhagem da família dentro da própria família. Essa era a visão que eles tinham. E dentro da própria nação, né? Eles não se casavam com outras... Eles não se casavam com outras nações. Agora, o conceito de nação do povo hebreu vem depois de Abraão. Começa a partir de Abraão, Sara e Isaac. Aí a gente começa o contexto de nação do povo hebreu. Aí que a gente começa o povo hebreu com uma família. E de fato vai se transformar em uma nação depois que o povo cruza o Egito. E aí Deus, ele de fato institui regras e leis e tudo aquilo que a gente já estudou no ano passado. E vamos falar um pouco ainda esse ano sobre isso. É verdade. Essa história de Sara começa lá em Gênesis, no capítulo 11, versículo 29, que diz assim... Peraí, deixa o povo abrir lá. Abriu aí? Abre aí, Kátia, Sandra. Primeiro livro da Bíblia, bem fácil de abrir. Mamali tá com a gente aí também. Abre lá. Gênesis, capítulo 11. Capítulo 11. Versículo 29. Diz assim... Tanto Abrão nesse tempo, né? Tanto Abrão como Naô casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai e o nome da mulher de Naô era Milca. Esta era filha de Arã, pai de Milca e Isca. E aí, lá em Gênesis também, no capítulo 20, versículo 2, diz assim...
ele dizia, no caso Abraão, que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou para si. E aí, certa noite veio Abimeleque no sonho e lhe disse: você morrerá, a mulher que você tomou é casada. Mas Abimeleque, que ainda não havia tomado, disse: Senhor, destruirias um povo inocente? Não foi ele que me disse: ela é minha irmã? E ela também não disse: ele é meu irmão? O que fiz foi de coração puro, de mãos limpas. Então Deus lhe respondeu: sim, eu sei que você fez isso de coração puro e eu mesmo impedi que você pecasse contra mim e por isso não lhe permiti tocá-la. E aí, então, no caso, a gente percebe, né, que Sara, ela é irmã de Abraão, filha de Tera, pai de Abraão, no caso. E também é importante alguns outros aspectos sobre a vida de Sara, né, que a Bíblia deixa muito claro que Sara era estéril, ela não podia gerar, não podia ter filhos, né, é o que se sabe aí. Uma vez que no tempo de Abraão e de Sara, uma mulher ela era tida como virtuosa se ela pudesse gerar muitos filhos. Então, era algo muito importante naquela cultura, na cultura do mundo, tá? Não era só na cultura de Abraão, na cultura do mundo. Abraão ele era de Ur dos Caldeus, tá? Uma cidade que era uma capital comercial, era uma cidade muito rica. Abraão ele era dessa cidade quando Deus o chama, só para a gente relembrar, mas era muito a cultura mundial nessa época, né? Em todos os reinos, era que o valor de uma mulher ele era medido pela sua capacidade de gerar filhos e filhas para que a geração de seu marido, de sua família, ela continuasse, ela perpetuasse. Então, quanto mais filhos, mais virtuosa uma mulher ela era. Então, nesse contexto, Sara já saía na desvantagem, porque então a Sara ela era estéril. Verdade, mas nesse contexto todo, né, Deus ele promete a Abraão um filho que viria de Sara, né? Então a gente percebe aí esse casal recebendo a promessa de Deus e depois Sara, né, também fazendo parte ali de quem é Sara, ela é a mãe de Isaac e depois, consequentemente, mãe dos filhos de Israel, né, da nação israelita, porque a gente sabe que a promessa de Deus para o povo, para a constituição do povo, né, enquanto nação, vem a partir de Isaac, dos descendentes de Isaac. Olhando para Sara, a gente vê que Sara, a primeira função dela era esposa. Abraão, a Bíblia não registra que Abraão nesse tempo tinha outras mulheres. Ele tinha Sara, Sara era sua esposa e os dois já viviam juntos há muito tempo. Quando começa a narrativa da vida de Abraão, eles já estavam juntos, né, há algum tempo e só não tinham filhos. Então, Deus ele chama Abraão, chama para sair da terra dele, da parentela, ele ouve a voz de Deus, como você bem sabe, ele sai, leva Sara, leva todo mundo, Deus faz uma promessa que dele faria uma grande nação e que Sara geraria um filho, uma coisa que era um completo absurdo. Primeiro, Abraão escuta uma voz que fala para ele sair da tenda dele, ele dá ouvido a essa voz, deixa toda a cidade que ele morava e pega a esposa dele e vai embora. Só que a gente precisa entender que Sara ela era esposa. E uma esposa, nesse contexto, ela tem as suas batalhas internas. Ela tem as suas dúvidas. Então, quando Abraão ele recebe essa promessa de que ele vai ter um filho, e filho da Sara, que já estava em uma idade avançada, então, nesse momento, tanto em Abraão quanto em Sara, a primeira impressão que eles têm é a impressão da incredulidade, que é a nossa natureza. Ao ouvir uma coisa tão absurda pra gente... E é importante a gente falar que Sara ela não tinha nenhuma característica especial, né? Para assim ser escolhida para ser a mãe de Isaac, não. Ela era uma pessoa comum mesmo, sujeita a erros, ela não era superdotada, super espiritual. Às vezes tem pessoas aí, né, que ficam se gabando, não sei, você conhece alguém que se intitula super espiritual? De repente não se intitula, mas fica se gabando, né, das atitudes, né, do jeito dela de agir, achando que isso vai torná-la melhor do que os outros. Sim, nós temos responsabilidades perante o nosso Deus, nós temos que fazer a nossa parte, buscar o Senhor, ter as nossas próprias experiências espirituais, mas isso não nos eleva a uma vida diferente,
né, não nos tira dessa realidade que nós vivemos, pelo contrário, né, nos ajuda a ultrapassarmos as dificuldades, mas lembrando que todos nós, né, estamos sujeitos a isso, não foi diferente na vida de Sara, né, como o William falou, além das batalhas próprias da vida dela, ainda tinha mais essa situação da questão dela ser estéril, né, que poderia aí trazer muitas dificuldades, muita tristeza para o coração dela. A gente sabe, né, que para as mulheres isso é um tema importante, né, é um desejo de todas as mulheres e geralmente desde que se casam ou começam a pensar em constituir família, o tema filhos sempre sobrevém, sempre é talvez um dos primeiros temas a se falar, né? Quando o casal começa aí a pensar em casamento, quantos filhos vamos ter, quando será, né? É uma situação que sempre vem. Aí você presta atenção, aí você olha, né? Vai dizer você que está me assistindo agora, vai dizer que você nunca perguntou para um casal que não tem filhos. E aí? Quando que vem os filhos? Né? E aí? Quando que vai nascer as crianças? Quando que vão vir os bebês? Para um casal cujo um dos cônjuges é estéril, isso machuca muito, gente. Esse tipo de pergunta fere demais para quem tem algum tipo de problema para conceber filhos. Verdade. E para Sara não era diferente. Não pense você que as pessoas não tinham essa curiosidade no tempo de Abraão, porque eles já estavam casados há décadas. E as pessoas viam os irmãos de Abraão, os irmãos de Sara. Isso que eu ia falar, né? As pessoas, vamos ver lá, né, no início, no texto que eu li, diz que Abraão tomou Sarai para sua esposa e o seu irmão também. Tomou esposa, naturalmente, nesse tempo, o irmão já devia ter lá os filhos, os descendentes, e Abraão nada. Abraão ele tinha né? Sara. E Sara nada, só tinha um ou outro. Né? Esse é um tema importante, William, porque a gente tem visto que, assim, os casais que passam por essa situação, às vezes não é um caso de esterilidade, né? Mas acabam sofrendo com essa cobrança demasiada da sociedade, das pessoas à sua volta. E acabam tendo filhos por causa da pressão da família, a pressão das pessoas. Porque a pressão das pessoas faz eles se sentirem muito velhos para serem pais. Às vezes eles estão curtindo o casamento deles, eles estão vivendo a vida deles e por causa da pressão da sociedade eles se sentem feridos, machucados. No caso de Abraão, ele não podia nem se dar esse luxo, né? Porque a esposa dele não podia ter filho. Agora pensa você, mulher. Vamos supor que você seja estéril e você não quer compartilhar com as pessoas que você é estéril, porque no tempo de Sara e de Abraão, uma mulher estéril era um motivo de vergonha. Era um motivo de vergonha. E isso dava direitos que o homem procurasse uma outra mulher só para ser mãe de seus filhos. Para que você entenda o ambiente que Sarai, né? Que o nome dela era Saraia no início, estava inserida. Então, olha a dificuldade. Então, você acha que Sarai saía falando por aí que ela era estéril? Eu duvido muito. A Bíblia não traz esse relato. Mas se você fosse estéril, você, meu irmão, você, minha irmã, você sairia por aí falando isso a plenos pulmões que você é estéril? Ou você teria vergonha? Ou se alguém tocasse nesse assunto, te machucaria? Então, já pensa que Sara era uma pessoa como nós. Como muitos outros casais que não têm filhos porque não podem. Sara e Abrão, eles viam os anos passando e eles não podiam ter filhos. E isso era uma vergonha para Sarai, e Abrão era visto como um cara que, né? Pô, você vai ficar realmente aí só com Sarai, não vai procurar outra mulher para você ter filhos? Acaba, humanamente falando, a gente começa a tentar, no caso, né, Abraão, quando ele pensa na promessa que ele recebeu de Deus, ó, sair da sua tenda, né, da sua casa, da sua parentela, eu farei de ti uma grande nação. Como seria uma grande nação se a esposa dele não poderia ter filhos? Então aí também acaba esse motivo também podendo ser aí um fator para a descrença, né, de Abraão e Sara. Agora é importante a gente pensar sobre essa relação familiar, como as atitudes do casal, né, da esposa, do esposo, vão influenciar nessa vida no lar. A gente percebe que algumas atitudes, não só de Sara, mas do casal, tanto Sara quanto Abraão, né, algumas atitudes acabaram trazendo tristeza para o lar deles, né, algumas atitudes erradas que a gente precisa
muitas vezes, né, para algumas pessoas aí até corriqueiro, né, e acabou trazendo muita tristeza para essa família. Trazendo alguns episódios também esquisitos ali para esse casal. Né? A gente vai falar sobre o histórico de mentiras na vida de Sara e Abraão. A gente começa falando do primeiro episódio que está lá em Gênesis 12, né? Gênesis, capítulo 12 de Gênesis, a partir do versículo 10. Diz assim: houve fome naquela terra. Gênesis 12, versículo 10, a partir do 10. Houve fome naquela terra, e Abrão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estavam chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher: bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: esta mulher é dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você, e minha vida seja poupada por sua causa. Quando Abrão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. Vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó, e ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou bem Abraão por causa dela, e Abrão recebeu ovelhas, bois, jumentos, jumentas, servos, servas e camelos. Mas o Senhor puniu o faraó e a sua corte com grandes doenças por causa de Sarai, mulher de Abraão. Por isso, o faraó mandou chamar Abrão e disse: o que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua mulher? Por que disse que era sua irmã? Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Aí está a sua mulher. Tome-a e vá. A seguir, o faraó deu ordem para que providenciasse o necessário para que Abraão partisse com a sua mulher e com tudo que possuía. Esse é o primeiro relato, né, da questão da mentira na vida de Sara e Abrão. Outro episódio muito semelhante, que eu já li aqui hoje, que está lá em Gênesis, capítulo 20, né? Acontece esse outro episódio, ele acontece anos depois, né? Esse do capítulo 20, que é quando Abrão e Sarai vão para Gerar. E aí, quando chega lá em Gerar, ele acaba mentindo para Abimeleque, rei de Gerar, dizendo que também, né? Falando também que Sara é sua irmã. Então, é o segundo episódio aí, né? O primeiro que a gente leu foi no capítulo 12. Agora, no capítulo 20, anos mais tarde, uma situação muito semelhante também acontece quando Abraão teme por sua vida e também instrui Sara a dizer que era sua irmã. E, por fim, quando a gente aqui no capítulo 18, quando Deus ele promete um filho para Abraão, aqui ó, capítulo 18, no versículo 15, eu vou ler a partir do 10, para os irmãos entenderem. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos de idade avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Mas tipo assim, irmãos, tinham passado muito, tá? Não, minha avó teve meu pai, desculpa também, só um parênteses aí. Sim. Vovó, que Deus a tenha, vovó, ela deu a luz a papai com 45 anos de idade. Só que Sara já tinha passado muito disso aí, quando a promessa chega. Né? A Tamires já falou aqui, a gente vai voltar depois no histórico de mentira, mas segue a linha aí também, segue o fio aí, vamos lá. E aí, já eram velhos e Sara já tinha passado da idade de ter filhos, ou seja, já tinha passado até, né, já tinha passado da idade, né, de ter filhos, já tinha passado muitos anos, já estava na menopausa há muitos anos, né? Bem passado da menopausa já. E aí, por isso, Abraão e Sara já li isso. 12, versículo 12. Por isso, riu-se consigo mesma quando pensou: depois de já estar velha, meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Aí você pensa assim, desculpa amor, desculpa.
Aí você pensa assim, mulher de Deus que está me assistindo. Ah, mas Sara era incrédula. Que mulher incrédula. Então imagina você, irmã. A irmã que tem 70 anos de idade. Chega uma pessoa e fala assim, olha, você vai dar à luz a uma criança. Ou 50 já, né? Vamos diminuir também. 50 ainda pode até acontecer. Tem tecnologias hoje que permitem. E se já tiverem feito laqueadura, né? De repente, vamos pensar nessa situação, atualidade, nos dias atuais, né? Já passaram aí pela cirurgia da laqueadura, já estão com seus 50 e poucos anos, né? Mas Sara tinha bem mais do que isso. Sim, só estou dando um exemplo. Né? E imagina, a irmã aí que tem 60, 70 anos, né? Claro que eu não estou aqui dizendo sobre idade, não. É uma questão de a gente às vezes julgar Sara pelo riso dela. Sim. Ela riu. Se a amada chega uma pessoa para a amada e fala assim, olha, a irmã vai ter um bebê. E desse bebê vai surgir uma grande nação. E a amada tem 70 anos de idade. Você ia rir também, não ia mesmo? Você ia falar assim, não, eu acho que o irmão confundiu, né? Eu acho que não sou eu, o irmão quer falar com a minha neta. Quer falar com a minha filha, né? Agora, essa é a relação que a gente precisa entender quando a gente percebe o riso de Sara. Foi uma atitude incrédula, mas qualquer um de nós teria rido ouvindo isso. Isso. E aí diz assim, mas o Senhor disse a Abraão, por que Sara riu e disse, poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Aí vem a situação. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. E aí o 15. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri. Mentiu de novo, né? Mas ele disse, não negue, você riu. A gente leu esse contexto e aqui no versículo 15 é quando ela realmente mente mais uma vez, né? A gente vê que ela riu e o texto deixa muito bem claro, né? Que ela riu no seu interior ali, revelando a sua descrença na promessa. E aqui no versículo 15, quando ela é confrontada, ela fala que não riu, que não foi ela. Ela é confrontada pelo anjo do Senhor, como se o anjo do Senhor não soubesse que ela riu dele. Exatamente. Aqui é importante nesse cenário que quando a Bíblia fala anjo do Senhor, é referência ao próprio Senhor, né? O anjo aí tá com letra maiúscula e é naquele episódio que o próprio Deus, né, ali, né, a Bíblia fala anjo do Senhor, referindo-se ao próprio Senhor ali materializado. Aí, então, quando Sara foi confrontada, ela mente mais uma vez. O que a gente percebe aqui? Que na vida dessa família, né, como às vezes a gente olha para a vida de Sara e Abraão, pensa assim, nossa, são os pais da promessa e tudo, eram perfeitos e tudo, mas na verdade a gente vê que não eram, que tinham sim situações a serem reparadas na vida deles, situações que precisavam ser reparadas, né? Aí, vamos ver o que a Bíblia fala sobre a mentira. É importante, irmãos, que aqui, esse episódio de Sara, quando Sara ela mente sobre não ter rido, talvez você esteja aí pensando na sua experiência, você já viu isso acontecer muito. Ou talvez você até já fez isso. Falou uma coisa e quando confrontado disse que não falou, que não foi você. Ou até a gente vê isso muito comum na realidade, no exemplo dos filhos, né? Sempre tem aquele filho que às vezes costuma ter essa atitude. Mas não é isso, Tamires. O negócio, sabe o que é? É que tem gente que faz uma mentira branca. Ah, e existe isso? A meia mentira, né? Não, mas peraí. Abraão, tem um pessoal que apoia, né? Ele fala assim, não, Abraão, ele não mentiu, ele omitiu. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso? Amigo, para você que está me assistindo agora, você acredita que existem meias verdades? Existe verdade ou meia verdade? Não existe meia verdade. Então, existe já para você ir pensando aí, depois a gente vai discutir sobre isso, William. Existe mentira permitida? Vai pensando aí. Olha acabou o café. O que a Bíblia nos ensina sobre mentira? Está lá em Efésios. Mentira para o bem, né? Na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 25. Diz assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira,
falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Então, deixa a mentira, qualquer tipo de mentira que seja, né? E fale sempre a verdade, por mais, né, que essa verdade possa trazer consequências, mas nós somos, né, os versículos anteriores vai nos reforçar que nós somos imitadores de Cristo. Eu vou caminhar mais uma casinha para frente no quesito mentira. Mentira, irmão, não é só aquilo que você fala, é aquilo que você pensa também. É aquilo que a tua mente desenvolve, porque quando Sara, eu vou explicar isso, o que a mente desenvolve. Quando Sara, ela ri dentro dela, ela não dá uma gargalhada, ela ri dentro dela. Ela ri para ela mesma, ela acha engraçado. Ou seja, automaticamente na mente dela vem aquela mentira. Pô, eu sou velha, como que eu vou dar a luz? Só que isso faz ela ignorar completamente quem é aquele que está prometendo. A mentira na cabeça dela faz com que ela ignore o Senhor da promessa. É verdade. Uma coisa sou eu te prometer e outra coisa é Deus te prometer. Voltando aqui nesses dois exemplos, né, na cabeça de Abraão e de Sara, né, para Abraão principalmente, né, ele que inicia aí esses diálogos, quando eles chegam nessas terras estranhas, nesses outros países, né, ele imediatamente ele pensa, nossa, Sara, ela é uma mulher bonita, né, e quando o rei souber, ou o faraó, ele souber que ela é minha esposa, vai me matar para querer ficar com ela. Então, a gente vai falar a meia verdade. A gente vai dizer que você é minha irmã. E aí, o que eu quero trazer para os irmãos, existe alguma mentira permitida? Existe meia verdade? Na minha opinião, meia verdade não existe, é mentira. Então, aqui, Tamires, já ouvi muitas pessoas falando, mas foi Abraão ali, ele não falou nenhuma mentira, porque Sara realmente era meia irmã dele. Era meia irmã, mas a partir do momento que eles passam a ter uma relação íntima, eles se tornam um só. E aí eu entendo uma relação de um só, homem e mulher, como relacionamento conjugal. Então, esposo e esposa. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com esse tema, porque quando a gente fala, né, dessas ciladas que se apresentam na nossa vida, né, nessas armadilhas, vem essas ideias, né, essas mentira branca ou meia verdade, né, tudo isso vem como um laço, como uma cilada na nossa vida, e às vezes a gente é levado, né, pelo senso comum ou pela ideia das pessoas aí, de que não faz mal, não vai prejudicar ninguém, eu só estou evitando um problema maior lá na frente, quando a Bíblia fala que é para a gente abandonar todo e qualquer tipo de mentira, seguir a verdade, porque nós somos imitadores de Cristo. Então a gente precisa estar muito atento a isso. Talvez você é filho, adolescente ou jovem aí, e aí, né, pensa assim, nossa, mas se eu falar a verdade agora, a consequência vai ser pior. Lembre-se que toda mentira, ela traz consequências muito piores para a vida de todas as pessoas, né? Ou aquele famoso ditado, a mentira tem perna curta. E, no caso, né? E na vida espiritual é até pior, porque você atrai para si outras mazelas, né? O pecado, ele nunca vem sozinho na nossa vida. Quando a gente cai numa cilada, a gente vai só afundando cada vez mais. E me ajuda, Tamires, no caso do rei do Egito, nesse tempo, todas as suas esposas ficaram estéreis, foi isso? Não, ou foi a mulher foram as esposas de Abimeleque? Isso, na terra de Abimeleque. Na terra de Gerá, né, no caso. Então, por causa da mentira de Abrão e Sara, nessa época, em uma dessas ocasiões, todas as outras mulheres ficaram estéreis por causa da mentira. Então, olha a maldição que atraiu para todos que estavam ao redor. Então, mentira tem pernas curtas. Então, Sara, ela não era uma pessoa tão diferente de você e de mim. Muitas vezes nos deparamos diante dessas situações. E aí, você vai falar a verdade ou você vai falar mentira? Sara, ela, como muitas mulheres e muitos homens, se sentia angustiada, se sentia envergonhada, se achava defeituosa. Ela
se achava inferior às outras mulheres, e então ela carregou isso durante muito tempo. E quando finalmente uma promessa ali é feita, a cabeça dela está tão enraizada nessa inferioridade que ela realmente duvida do próprio Deus, fazendo ali uma promessa. O próprio Abraão ele questiona, mas espera aí, Senhor, também já sou velho, minha esposa também, como que isso vai acontecer? É verdade. Aqui, no versículo 18 do capítulo 20, diz assim, 17 e 20, a seguir, depois que Abimeleque fala com Abraão, né, porque que ele tinha feito aquilo, diz assim, a seguir Abraão orou a Deus e Deus curou Abimeleque, sua mulher, suas servas, de modo que voltaram a ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Né? É importante que a Bíblia frisa, né, Sara como esposa de Abraão. Né? O fato dela ter sido, delas também ser meia irmã dele, né? É uma referência histórica, mas a gente, como eu já falei, né, depois que eles mantêm aí essa relação mais íntima, né, se tornam marido e mulher. E aí a gente, e aí, Tamires, depois que a gente dá esse panorama de Sara, depois que a gente fala de Sara com essa história, e agora que já estamos mais cientes de quem Sara era, que Sara era uma pessoa como nós, ela errava, ela riu porque ela também duvidava e tinha coisas na sua cabeça, e também pela sua situação física e tudo mais. Sara era uma pessoa que estava sujeita a erros, assim como nós hoje estamos sujeitos. Era uma pessoa como nós. Era uma mulher como qualquer outra mulher do seu tempo ou do tempo de hoje. Embora em contextos culturais separados por milhares de anos, Sara é uma mulher como qualquer outra. Como você, minha irmã, que está assistindo, como a esposa do irmão aí que está me assistindo também, Sara era uma mulher assim. Então, o que levou Sara, que teve problemas com mentira, que duvidou do próprio Deus, o que levou Sara, então, e o que destacou Sara na galeria dos heróis? Por que Sara está lá quando se fala de Abraão, quando se fala de Moisés, quando se fala de Enoque? Só uma lembrança, a gente fala muito que Sara riu, né? Mas a Bíblia ressalta que quando Abraão recebe a promessa, ele também ri. Tá lá em Gênesis 17, né? Tanto no capítulo 18 a gente vê Sara rindo, né? Porque se achava velho, mas Abraão também acaba rindo quando ele recebe a promessa lá no capítulo 17. Então, assim, esses dois estavam ali revelando pra gente que são, sim, pessoas comuns e diante da impossibilidade, diante desse olhar humano de que é impossível, eles acabam revelando ali a sua fragilidade, né? Então, a gente tem essa experiência aí desses dois. Agora, a pergunta, né, pra gente passar para esse próximo tópico, há algo impossível para Deus? Você aí na sua experiência de vida, você já passou por alguma situação de descrença na sua vida? Sempre que você for levado, né, a essa situação de desacreditar, de duvidar, ou mesmo de sentir dificuldade para acreditar em alguma coisa, lembre-se que para o nosso Deus nada é impossível. Ele é o Deus do impossível, ele é o Deus todo-poderoso, né, que age em nosso favor. Uma coisa que, como o William falou, né, o que leva a Sara e Abraão ficarem tão conhecidos é exatamente a fé, né? E depois de todo esse episódio, a gente percebe que eles dois esperaram, né, ali contra a esperança, mas pela fé, né? É importante a gente falar que essa esperança, quando a gente fala de esperança, de fé, a gente sempre vai ser levado a um confronto, talvez aí um conflito interno muito grande, porque a fé, geralmente, ela nos desafia contra a razão humana, né? Nos leva sempre a não entender certas coisas. E foram nesses momentos desfavoráveis, nesse momento, imagina, tudo ali naquela circunstância de Sara e Abraão, era desfavorável, né? Imagina, os dois já avançados em idade, Abraão com seus 100 anos, Sara com seus 90, chegando lá perto dos 90.
estéril e ainda já tinha passado, né, da idade de ter filhos, né? Então, a gente percebe que toda a circunstância ali era contra o cumprimento dessa promessa. Mas mesmo assim, esse casal confiou na promessa de Deus. Por mais que no primeiro momento, eu penso, né, que no primeiro momento os dois duvidaram, mas quando o próprio Senhor confronta os dois e fala assim no capítulo 18, por acaso há algo impossível para Deus? Por acaso tem algo difícil demais, algo que eu não possa fazer? Algo que o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador, o Deus que tem conduzido todas as coisas, existe alguma coisa que ele não possa fazer? Eu acho que essa palavra foi um divisor de águas ali na vida dos dois, né? Porque depois disso a gente percebe, né? Mesmo que depois de algum tempo, Sara, por sua ansiedade e por duvidar ainda assim da promessa de Deus, ou por achar que Deus ia trabalhar da forma que ela achava que ia trabalhar, né? Então, ok, Deus falou que vai dar um filho para Abraão, então só tem uma maneira de Deus dar um filho para Abraão, é ele se deitando com a minha serva. Então, se ele se deitar com a minha serva, aí sim. Então, agora eu entendi qual é a promessa de Deus. Só que a promessa de Deus era que ela ia ser mãe e não Agar. Só que na cabeça de Sara, automaticamente ela falou assim, não, Deus deve estar falando, né, de uma outra mulher, uma mulher mais jovem. Abraão vai ter o filho da promessa. Só que depois que nasce Ismael, Deus ele chega para Abraão e fala assim, Abraão, não é ele. Não é ele. Ele não é o filho da promessa. O filho da promessa vai nascer de Sara, sua mulher. E aí Deus ele ratifica novamente. E por conta das atitudes de Sara e muitas das nossas atitudes, de querer agir do nosso jeito, não aguardar o tempo exato de Deus, não ter paciência para aguardar o momento certo em que Deus ele vai cumprir a sua promessa, a gente mete os pés pelas mãos, como Sara fez, e isso gerou graves consequências que ecoam até hoje. As consequências da atitude de Sara até hoje, existem guerras na Palestina por conta disso, de quem é a terra, quem é o herdeiro de Abraão, Ismael ou Isaac. Então essa guerra lá na Palestina, ela existe até hoje por conta dessa situação. Verdade, é importante, né, que é por isso a importância da gente nutrir essa esperança, né? A esperança ela não leva em conta a impossibilidade humana, mas a gente precisa esperar, como o William falou, né? Sara foi meio que impaciente, só que a Bíblia no Novo Testamento ela vai trazer pra gente, né, uma referência à vida desse casal, essa espera na vida deles. Lá em Romanos 4, versículo 18, diz assim, Abraão contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que seu corpo estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glórias a Deus. Então a gente percebe aí, né, que esse casal, depois dessas experiências aí, acabaram esperando o cumprimento da promessa. E aí, na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, capítulo 3, versículo 1 e 2. No primeiro de Pedro 1, capítulo 3, diz assim. Aqui. Do mesmo, a gente tem essa mesma esperança, né? No caso desse casal, a pergunta que fica pra gente, né? Será que diante de contra essas impossibilidades humanas, a gente também desenvolve aí a nossa esperança, a nossa fé, ou a gente às vezes esmorece, né? Que a gente fique como... que a gente possa também, uma coisa importante que acontece na vida de Sara e Abrão é que o milagre para eles chega. Na vida deles, o milagre foi, né, para muitos foi um grande milagre, né? Mas como eu tenho sempre falado e reforço aqui, é importante a gente frisar
que um milagre, quando Deus ele faz um milagre na nossa vida, milagre não é medido, né? Talvez o que para mim seja grande, para outro não seja tão grande assim, né? Então, o milagre de Deus é milagre na sua vida, só o fato, né, da gente estar vivendo, ter o ar que nós respiramos, termos saúde, para mim isso é milagre, né? Então, que você também olhe para sua vida aí sob essa perspectiva de que o milagre, né, é saber que Deus ele cuida da gente. Então, mesmo que tudo à sua volta, né, venha fazer você desacreditar, né, que você continue aí firme, esperando, mesmo que seja contra a esperança, né, mesmo que você seja desafiado aí nessas circunstâncias. Mas Sara também deixou bons exemplos, né? Primeira referência que a gente tem, que a gente vai falar aqui, é quando ela é citada lá na galeria, né, dos heróis da fé, lá em Hebreus, capítulo 11. Hebreus 11:11 diz assim: pela fé Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque se considerou fiel àquele que havia feito a promessa. Então, né, a gente percebe aqui que a primeira referência, bom exemplo dela, entrou lá para a galeria dos heróis da fé, né? Outra questão também que a gente percebe, né, lá na 1 de Pedro, no capítulo 3, ela foi um exemplo aí de honestidade, né? E aí também a gente percebe, né, essas referências a Sara, né, dizendo assim: do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido, a fim de que se ele... Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como no cabelo trançado, em joias de ouro e roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não parece beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus, pois era assim também que costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas que se sujeitavam cada uma ao seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e chamava de Senhor. Dela vocês são filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. E aí depois, né, continua falando da questão dos esposos. Mas aí, Tamires, você tocou num ponto. Quando a palavra de Deus ela fala dos adornos externos, significa que a mulher não deve usar maquiagem? Não. Então a gente tem que observar isso, tá, Marcos? A gente não está falando isso. A gente está falando que Pedro está falando que o principal foco da mulher é que o seu interior ele seja um interior virtuoso diante de Deus em primeiro lugar e diante do seu marido, né? A prioridade de uma mulher em primeiro lugar é ser uma mulher virtuosa diante de Deus e diante do seu marido. A exemplo de Sara, que respeitava o seu marido, se sujeitava a ele. Só que aí a gente tem uma grande dificuldade com essa palavra se sujeitar, né? Muitas mulheres hoje, quando elas leem a tradução do português sujeitar, né? Ou submisso, tem muitas mulheres que têm essa dificuldade. Homens também têm essa dificuldade com chefes, com autoridades, com liderança, de uma forma muito geral, né? Mas aqui especificamente a gente está falando de Sara e a sua relação com Abraão, então vamos focar na esposa. Muitas esposas têm dificuldade com a palavra submissão, porque talvez ela não entenda na sua plenitude o que significa essa submissão bíblica, né? E aí vem as confusões. Submissão com ser capacho, com ser Ou até o texto que a gente acabou de ler, né? Fala que Sara obedecia ao seu marido. Chamava de Senhor, chamava de Senhor, então Tamires vai me chamar de Senhor a partir de hoje. A gente precisa entender que a cultura era chamar o marido de Senhor no tempo de Sara, tá? É importante, por isso a gente sempre frisa, né? O quão importante é fazer
uma interpretação bíblica, né? Observar o que o texto bíblico ele está dizendo na íntegra. Talvez você, mulher, sempre ouviu ao longo da sua vida que a mulher tem que ser submissa ao marido. Mas em que contexto isso foi falado? Como o que diz o texto completo? Né? Porque esse texto ele tem uma questão muito importante que muitas vezes não é considerado por muitos. E aí a gente já observa, né, essa nossa experiência, essa realidade, né, do mundo que a gente vivencia, e a gente olha para essa palavra submissão com um certo preconceito. Né? E aí já é automaticamente, né, a partir de tudo que a gente vê acontecendo à nossa volta, a gente acha que esse sentido da submissão significa subserviência, né? E na verdade não é. No texto, a palavra submissão, ele quer dizer respeito. Essa ideia do respeito entre, né, nesse relacionamento familiar, nesse relacionamento conjugal. Lá em Efésios, né, Efésios capítulo 5, vou ler a partir do versículo, vou ler o versículo 22 e 23, diz assim: mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido. Essa é a parte do texto que a gente ouve muito e que muitas vezes a gente reproduz, né? Tem pessoas que até reproduzem de maneira negativa. Às vezes quem lê o texto acha que a palavra mais importante do texto é submissão. E não é. O texto deve ser compreendido de uma forma completa, amados. Então, Tamires vai ler o texto completo para você entender. Diz assim, vou repetir. Mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é Senhor. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também sejam as mulheres em tudo sujeitas aos seus maridos. E aí aos maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Então a gente vai voltar nesse texto porque lá quando diz para as mulheres serem submissas aos seus maridos como ao Senhor, esse como ao Senhor, ele faz toda a diferença nessa relação. Por quê? É o parâmetro, né? Exatamente. Eu pergunto para você que está nos assistindo aí, na sua relação com Deus, quando você fala que, né, está submisso ao seu Senhor, que você está, né, em obediência ao Senhor, você se sente lesada? Você se sente capacho de Deus, do Senhor? Com certeza não. Você faz por amor, você faz por prazer, você faz por respeito, porque você entende essa relação. Então isso é muito importante para a gente trazer. Na relação com Deus, quando a gente chama de Senhor, a gente entende que há ali, nós somos chamados por Deus para fazer parte de algo que Ele planejou, que é a salvação. Então, quando você se diz servo do Senhor, você está dizendo assim, Ele é o meu Senhor, eu o obedeço porque, né, eu o respeito, mas eu faço parte desse plano de salvação que Ele tem para mim e para a humanidade. No casamento não é diferente. Quando traz, né, sejam submissas, né, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor, traz essa ideia de mutualidade, de respeito. Por quê? Porque diz que como ao Senhor você vai estar sujeito, em algumas traduções submissas, no sentido de respeito, de estar junto e entender que você é parte de algo, né? Você entender que você faz parte da família, que você tem as suas responsabilidades e cada um tem as suas responsabilidades dentro desse lar. E essa submissão ao Senhor vem porque você o ama e não porque Ele te obriga a ser submisso a Ele. E isso não te diminui em nada, pelo contrário, você não se torna inferior a nada nem ninguém, você é parte daquele corpo. Então, né? Quando fala dessa submissão, não é inferiorizando você, mulher, de forma alguma. Porque a comparação não é com o casamento do Chiquinho, que é o seu vizinho. A comparação de submissão é como nós somos submissos ao Senhor. Então, somos submissos a Ele porque o amamos, entendemos a sua importância e a sua relevância na nossa vida
e por isso o amamos, o respeitamos e nos sentimos parte do seu grande plano e não nos sentimos diminuídos, não sentimos nossos direitos lesados, não nos sentimos menores, inferiores, porque nos submetemos, nos sujeitamos à poderosa mão de Deus, não é verdade? E o homem também tem a sua parte, porque o homem ele tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E, meu amigo, amar a sua esposa no parâmetro com o qual Cristo ama a igreja é uma responsabilidade muito grande. Cristo ele maltrata a sua igreja? Cristo ele faz da sua igreja... Ou subjuga os seus servos? Ele subjuga os seus servos? Ele escraviza os seus servos? Ou ele ama, respeita, cuida, dá carinho e protege todos os dias? Dá sua vida por eles, né? E uma coisa muito importante é que em toda relação, a gente pensando, né, se o apóstolo Paulo ele traz essa referência de vida, de igreja, da relação, né, de Senhor e a igreja para o casamento, é importante que nos evangelhos o próprio Jesus ele traz essa ideia da mutualidade, dessa ideia, né, de se doar um ao outro, né? Quando ele fala lá, achega-te a mim e eu me achegarei, pede e dá-se-vos-á, né? Me busquem e encontrareis. Então a gente vê essa relação de mutualidade, de doação, de relacionamento, de proximidade. Jesus ele sempre fala isso pra gente, ele traz essa ideia para nós. E é essa ideia de respeito e de mutualidade que a gente precisa levar para o casamento. E sempre que olhar a palavra submissão, né, sujeitar-se ao esposo, aqui como a gente tem, né, o exemplo de Sara, que ficou aí marcado por toda a história e, né, por termos aqui nessas referências que nós trouxemos, que você sempre lembre-se disso. Submissão não é subserviência, ninguém é superior ao outro, né? Mas é uma relação, não há uma relação de passividade, onde o esposo manda e a mulher tem que obedecer. Não é essa a ideia que o texto traz. Mas se quando ele fala, né, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, traz realmente essa ideia dessa função ativa, né, na construção do relacionamento. Só que ao mesmo tempo que ele fala para a mulher ser submissa, ele fala para o homem amar a esposa. Por quê? Essa ponte ela tem dois lados. Se a ponte ela tiver apenas um lado, você não consegue atravessar. Não tem relação. Agora, se a ponte tem dois lados, aí sim a troca. A ida e volta, ida e volta. Se apenas a esposa for submissa e o marido não amar, você só tem um lado da ponte. Se a esposa ela é submissa nesse contexto que a gente falou e o marido ama a esposa no contexto bíblico também, como a gente falou, a gente tem uma ponte completa. E nessa ponte você pode ir e voltar, interagir. E traz para ambos uma sensação de prazer e de alegria por fazer parte disso, e não o sentimento de tristeza por ter que obedecer. E as discussões banais de quem manda mais. Então, mas isso é um assunto para a gente falar outro dia. Mas tudo isso que a gente falou agora, para que você entenda que Sara, ela se submetia a Abraão nesse contexto que a gente falou, tá? E a Bíblia não estava escrita não, tá bom? Naquela época não tinha Bíblia, tá? Não existia Torá para os judeus, não existia povo judeu. E Sara, nesse tempo, ela já tinha esse entendimento de respeito para com seu marido e era amada na mesma proporção pelo seu marido. Uma questão que eu quero trazer aqui pra gente, né, com base nesse texto que o apóstolo Paulo nos traz, dessa relação do casamento e da família, né, a gente percebe que no Evangelho nós fomos chamados para propagar levar esse Evangelho de Cristo às outras pessoas. No casamento, entendendo, né, que o casamento ele tem esse... ele foi usado aí, a relação do Evangelho foi usada na proposta do casamento. Eu te pergunto, você, né, esposo, esposa, tem sido instrumento de Deus para levar o Evangelho através do respeito, do amor, do carinho, desse relacionamento de mutualidade para as pessoas que estão à sua volta? Será que o seu vizinho ele consegue ver o Evangelho de Cristo sendo pregado dentro do seu casamento? Boa pergunta.
né? Porque muitas vezes a gente acaba pregando um evangelho de Cristo de amor, de respeito, onde, né, de obediência, no sentido de obediência ao Senhor, mas às vezes dentro do nosso lar, esse evangelho proposto pelo Senhor, que é na mesma proporção do evangelho proposto para a igreja, às vezes a gente não experimenta dentro do nosso lar. Às vezes os nossos filhos, muitas vezes nós estamos perdendo os nossos filhos porque esse evangelho do respeito, do amor, do carinho, do cuidado um com o outro, da mutualidade, da doação, de se doar, de se amar assim, a gente às vezes não consegue viver dentro do nosso lar. E para a gente finalizar, a gente está finalizando? Sim. E para finalizar, deixa eu só falar uma coisa aqui que Deus colocou no meu coração aqui agora para falar. Mulher de Deus, homem de Deus, dentro de uma casa, não é importante quem faz o quê. O homem não tem quê e a mulher não tem quê. Não existe atividades de homem ou atividades de mulher. Não existe que isso aqui é para a mulher e isso aqui é para o homem. A não ser que na sua enciclopédia isso exista. Eu sou casado há 10 anos. Eu faço 10 anos agora, né? Que dia? 20 de agosto. Tá. Agora eu tô ligada, tá? Dia 20 de agosto nós fazemos 10 anos que assinamos aquele documento lindo lá no civil e no dia 2 de outubro completamos 10 anos de casamento no religioso. Então, não se trata, amado, de quem lava a louça, de quem limpa o banheiro, de quem vai pegar a pizza no portão. Não se trata disso. Quando o casal ele se ama, quando o casal ele tem essa troca, quando o casal se respeita, se sente parte disso, parte do lar. Exatamente. Quando eles se sentem parte um do outro, não interessa quem vai lavar o banheiro, não interessa quem vai lavar a louça. Se tiver que lavar, vai lavar. Amor, não por obrigação e nem reclamando. Porque ninguém, quando há uma dinâmica desse tipo no casamento, não há essa história de quem faz o quê. Qualquer um dos dois pode fazer qualquer coisa. É só precisar e ser necessário ali, o identificou. Entendeu? Então, a gente vê muita revolta, né, no meio dos casamentos. Não, tem que botar homem para fazer, ou tem que mandar a mulher fazer. Na visão bíblica, não é assim que as coisas funcionam. Se o seu casamento ele funciona desse jeito, ele deve estar já bem desgastado, amado. O casamento é uma dádiva. É uma bênção. O homem que encontra uma mulher sábia, ela alcançou o favor do Senhor, falou isso o homem mais inteligente do mundo. Então, dentro de um casamento, viva em harmonia. E se você não tem, busca viver. Porque o casamento ele é dinâmico, ele não é estático. Você sempre está conhecendo a sua esposa todos os dias. Esposa, você sempre está conhecendo o seu marido todos os dias. E nesses últimos 4 meses, para você que acha que já conhece a sua esposa, para você que acha que já conhece tudo sobre o seu esposo, você está vendo, eu tenho certeza que você está vendo que não conhece tudo. E chegou o tempo da gente se unir. Se de repente antes disso você era daquele tipo, né, que trabalhava fora e só chegava, né, para comer, de repente tomar o seu banho, ver sua televisão e dormir, esse é um tempo diferente, um tempo que nós precisamos mais do que nunca dividirmos as tarefas, buscarmos aí estratégias. Se tá cansativo, a gente sabe, né, que serviço de casa cansa, enjoa, ainda mais ter que fazer todo dia e ficar dentro de casa todo dia. Às vezes, quando a gente podia sair ou ir trabalhar, a gente não via tanta bagunça, tanta coisa para fazer. Mas hoje a gente está dentro de casa, então de repente eu tô aqui, né, fazendo uma live, tô vendo ali que a louça tem que lavar, tô vendo uma coisa fora do lugar. Isso já é um verde pra mim, tá, irmão? Se vai acabar aqui, eu já lavar a louça, é brincadeira. Então, assim... Mas eu lavo louça ali, eu gosto. Então são coisas, né, que a gente vai percebendo e que nesse momento, mais do que nunca, precisa haver essa harmonia, essa doação, essa mutualidade, né, de ver que naquele dia... tem muito serviço, né? Roupa para lavar, comida para fazer, louça para lavar, quintal para limpar. Então vamos dividir, né? Vamos nos ajudar. Por quê?
agora, enquanto servos de Deus, obedientes à palavra do Senhor, não adianta só a gente nutrir o nosso coração, buscar, ler a Bíblia e orar, se a gente está se esquecendo da nossa família, se a gente está se esquecendo de dividir as tarefas, se a gente está deixando, de repente, eu tô lá, eu consigo todo dia fazer meu culto doméstico, mas o meu esposo não consegue, porque está trabalhando. Ou o marido consegue fazer o culto doméstico, mas a esposa está preocupada com a comida, com tudo da casa que tem que fazer. Então, a gente precisa estar atento a essas situações. Para quê? Para que não só o nosso coração, a nossa alma esteja cheia, mas que o nosso lar esteja cheio desse evangelho, cheio dessa vida que a palavra de Deus nos traz. Para a gente finalizar, confie no Senhor. Observe, analise na sua vida, na sua relação, assim como Sara e Abraão, eles tinham algumas coisas que precisavam ser aparadas, algumas arestas, né, que precisavam ser aparadas. E você, na sua casa, na sua família, na sua relação íntima com Deus, o que precisa ser, quais aspectos da sua vida precisam ser reparados à luz da palavra de Deus? Não deixe esse tempo passar, né, como nós falamos. Aprendemos sobre a vida de Sara, vimos os aspectos positivos, vimos os aspectos negativos, talvez nos espelhamos em alguns aspectos, né? Então, se você nessa live você percebeu que tem algo na sua vida que precisa ser reparado, tem algo que precisa melhorar, à luz da palavra de Deus, que você possa fazer essa análise, que você possa ser direcionado pelo Senhor e transformar, né, a nossa responsabilidade nessa terra, né, está nos consertando dia após dia, deixando o Espírito Santo tratar o nosso coração, consertar aquilo que precisa ser consertado, né? Bom, queridos, então ficamos por aqui. Logo mais às 19 horas estaremos falando sobre algo muito importante. Estaremos falando sobre o limite da obediência. Até que ponto você é obediente à voz de Deus? Até que ponto eu sou obediente à voz de Deus? Se você quer saber sobre o limite da obediência, já se prepare para daqui a pouco, às 19 horas, estar comigo ali e com todos aqueles que estarão junto conosco, participando do nosso culto às 19 horas. Amém. Tá bom? Vamos orar e vamos assim encerrar este momento de Escola Bíblica Dominical. Tamires? Senhor Jesus, muito obrigada, meu Pai, pela Tua palavra. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem cuidado do nosso coração. Obrigada por esses exemplos que o Senhor nos deixou, meu Pai, mediante a Sua palavra, esses ensinos que nós podemos, meu Pai, aplicar na nossa vida. Deus, eu te peço que nesse momento o Senhor esteja visitando cada lar, cada pessoa que nos assiste, meu Pai. Cuida do coração de cada ouvinte nessa manhã. Que o Senhor, meu Pai, esteja tocando, meu Pai, naquelas vulnerabilidades, tocando naquelas fraquezas, meu Pai, tocando naquelas áreas que precisam de transformação. Nós cremos no Teu poder e nós dizemos, meu Pai, que o Senhor tem todo o poder e autoridade sobre a nossa vida. Trata-nos, Deus, sonda o nosso coração, se tiver algum caminho mau, que o Senhor nos revele, porque nós queremos andar no caminho do Senhor. Nós queremos, Senhor, te obedecer, nós queremos viver aquela vida que o Senhor planejou para nós. Cuida dos nossos lares, cuida, meu Pai, de cada esposa, renove o coração de cada esposa, que em nome de Jesus, em cada atividade, meu Pai, que elas venham realizar, que elas se sintam realizadas, que elas sintam prazer, que elas, meu Pai, possam ser também, meu Pai, valorizadas em tudo que fazem, que os esposos sejam amados em tudo quanto fazem, que eles também, meu Pai, possam demonstrar amor por suas esposas, que haja harmonia em nosso lar, que haja mutualidade, meu Pai, que o Evangelho do Senhor, antes de tudo, seja pregado, seja vivido, meu Pai, dentro da nossa casa. Que a bênção do Senhor continue sobre nós e que o Senhor continue falando nos nossos corações. Nós entregamos as nossas vidas a Ti e Te louvamos por tudo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Graças a Deus, ó. Beijo para vocês. Bom almoço. Que horas são? A gente até passou um pouquinho do horário, porque a Tamires fala muito. Então a gente passou um pouquinho. Só eu, né? Tá bom. Mas estamos na benção. Então, querido, tenha um bom almoço, né?
aquela batata corada, Ai, meu Deus. carne assada. De novo, batata corada. Você não superou isso ainda. Eu não superei a batata corada com carne assada. Então, Deus abençoe sua vida. Até daqui a pouco às 19 horas. Ó, beijo e nos vemos em breve. Tchau, tchau.